Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Esteja em cada oração. Você que está do outro lado da telinha, boa noite. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de entrar no seu lar, abençoar a sua família, a sua casa, e levando salvação, libertação e cura em nome de Jesus. Não esqueça do seu copinho com água, de você que está colocando aí do lado do seu aparelho, no momento da oração, você vai estar participando em nome de Jesus. Ele é um ponto de contato do mundo espiritual com o mundo natural, para que no momento que você tomar, você tendo fé, Deus vai fazer maravilha na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra, toda a glória, todo domínio e majestade pertence a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra, toda a glória, todo domínio e majestade pertence a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, mova o céu de sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra, toda a glória, todo domínio e majestade pertence a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra, toda a glória, todo domínio e majestade pertence a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, mova o céu de sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos nas tuas mãos o culto desta noite, pedindo ao Espírito Santo do Senhor que venha ter livre de habitar entre nós neste momento, Senhor amado. Toque em cada vida que já está aqui presente, aqueles que estão preparando em direção à tua casa. O Senhor abençoe de uma maneira poderosa, Senhor, trazendo de Pai a tua santa e poderosa proteção. Pai, abençoe o diaconato nesta noite, abençoe a vida de cada um de nós. Eu entrego as tuas mãos, os irmãos que passaram aqui nesta manhã, entrego o diaconato. O Senhor continua abençoando, continua derramando bênção sem medida sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. É que nós te pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Pedimos ao Senhor que tire de nós toda dureza de coração, que é iniquidade. Coloca, Pai, dentro de nós o querer mudar, o querer viver sem limite diante de Ti, da Tua presença, da participação, em nome de Jesus. É que nós pedimos e desde já, Senhor, nós te agradecemos hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra, toda a glória, todo domínio e majestade pertence a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra, toda a glória.
seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. O Satanás vai sair daqui queimado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O Satanás vai sair daqui queimado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Quem crê vai sair daqui curado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Quem crê vai sair daqui curado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peço Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O mestre que andou na Galileia se chama Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peço Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Seu sangue é forte, Jesus, seu sangue é forte. Seu sangue é forte, alimenta minha alma. Seu sangue é forte, Jesus, seu sangue é forte. Seu sangue é forte, alimenta minha alma. Opera em mim, 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 eu cantarei em seu louvor. Opera em mim, 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 eu cantarei em seu louvor. Fé mais fé,
a minha bênção. Me dá, a minha bênção. Me dá, a minha bênção. Me dá, a minha bênção. Nós temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Desce como vaso, velho e quebrado, sobe como vaso. Desce como vaso, velho e quebrado, sobe como vaso. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou renovar a minha vida. Glória a Deus, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor, aleluia. Cada vez que a nossa fé é provada, amém? Mas antes eu senti no meu coração, vamos estar fazendo uma oração em favor da vida do pastor Marcos, que Deus alcance ele. Eu sei que Deus está cuidando dele aqui no hospital. Deus dá ele força, renova a sua coragem, seu ânimo, em nome de Jesus. Pai amado e soberano Deus, nós colocamos aqui neste momento que eu segue nas tuas mãos mais uma vez. Nós sabemos, ó Pai querido, que Ele está na mão daquele que tudo pode, que é o Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado dele, o Senhor está cuidando. Mas que em nome de Jesus agora, Pai, direciona teu servo a cura, a libertação dessa enfermidade, Senhor. Que ele possa ficar curado para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor alcança ele nesse hospital, Senhor, em nome de Jesus. Dá ele sono, Senhor, que ele possa dormir, que ele possa descansar em ti, Senhor, que ele não fique ansioso. Que o Senhor possa controlar a sua pressão
o Senhor toque no teu servo agora, Senhor, que o Senhor controle, que o Senhor opera maravilhas para a glória do nome do Senhor. Que essa vaga de cateterismo saia o mais rápido possível, Senhor, em nome de Jesus. É que nós pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos, não só pela vida do teu servo, mas pela vida da sua família também, Senhor. O Senhor alcança a pastora Geralda, dá força, dá coragem, a Daniela, Gilmar, protege as crianças, Daniel, Samuel, Júnior, Nayara, e Salomão, ó Deus. Que o Senhor possa cuidar dessa família de pastor, Senhor, em nome de Jesus. É que nós pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir nenhum mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou vencer no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir nenhum mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e sempre. Vamos receber nossa irmã Amanda, pregadora desta noite, mas falou bem forte em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Como é bom estarmos na
preparar o seu copo com água, a sua garrafa com água, deixar bem próximo ao seu aparelho, que no finalzinho da mensagem nós vamos estar orando, consagrando esta água ao Senhor. E você e sua família, ao beber desta água, creia que você possa ser curado de toda enfermidade e que o Senhor Jesus possa cumprir um milagre sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, amém? Então já prepare o seu copo com água, a sua garrafa com água e deixe próximo do seu aparelho para que no momento da oração nós possamos consagrar esta água ao Senhor, amém? Glória a Deus. E a mensagem de hoje que nós vamos estar meditando, é uma palavra que vem do coração do nosso Deus, o nosso pastor Marcos, ele está dando direcionamento de todo o culto, de toda a mensagem que deve ser ministrada à igreja. E nós estamos na campanha Sem Limites. E nessa campanha, a mensagem de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão. Porque Sansão também viveu uma vida sem limites. Sansão, ele estava limitado, E o tema da nossa mensagem é: quando o fim parece derrota, Deus ainda escreve vitórias e nos faz superar limites. Nós vamos ver que Sansão, Deus fez Sansão superar limites. Deus, ele agiu sobre a vida de Sansão. E eu gostaria que você, que está aí com a sua Bíblia, abrisse em Juízes, capítulo 16. Nós vamos estar lendo do versículo 21 ao 30. Juízes, capítulo 16, do versículo 21 ao 30. Nós vamos ver um pouquinho, da história de Sansão, já no seu final da sua vida. Então, vamos ver lá, Juízes, capítulo 16, do versículo 21 ao 30, que vai falar sobre a vida de Sansão, sobre o final da vida de Sansão. E a palavra do Senhor nos diz assim: então, os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Esta casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam
e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Amém? Então essa, né, é a história de Sansão, é o finalzinho já da história de Sansão. Nós sabemos que Sansão ele foi escolhido por Deus, ele foi separado por Deus, e Sansão, sobre Sansão havia uma força muito grande, e essa força vinha do Senhor, e essa força estava nos seus cabelos, porque Sansão, ele foi ungido, Sansão, ele foi consagrado ao Senhor, Sansão, ele foi separado por Deus, né? E a sua força estava ali nos seus cabelos, porque Deus orientou que não passasse navalha sobre os seus cabelos, né? Ou seja, Sansão, havia em Sansão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, né, pairava sobre Sansão. O Espírito de Deus estava sobre a vida de Sansão. Então nós vemos que Sansão era um homem separado por Deus. E nele havia tamanha força. Como Sansão era forte, ninguém conseguia deter Sansão, porque sobre ele havia uma força sobrenatural, e essa força vinha do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos de Sansão, nós lembramos da sua força, mas pouco se fala sobre o seu quebrantamento, porque Sansão ele tinha força, mas nas pregações que nós ouvimos, sempre se remete a Sansão, né, por causa da sua força, porque ele era um homem forte, ele era um homem valente. Mas nós também temos que fazer lição sobre o aquebrantamento que Sansão teve diante do Senhor no final da sua vida. Ele começou a vida cheia do Espírito, porque ele foi separado por Deus com uma promessa clara. Deus havia escolhido Sansão. Porém, no final da sua vida, nós vemos que Sansão, ele terminou cego, ele terminou humilhado, ele foi preso e ele foi motivo de zombaria. As pessoas zombavam de Sansão, né? As pessoas diziam: aonde está agora a sua força, Sansão? Né? Nós vemos que Sansão ele deixou de andar no caminho do Senhor, no trajeto que o Senhor preparou para ele. É isso que eu digo para você, igreja. Deus ele deixa você ter escolhas. A decisão é sua. É você que decide qual caminho você quer seguir. Se é o caminho da bênção, se é o caminho da salvação, ou se é o caminho da perdição, né? Deus, ele usou Sansão. Deus separou Sansão, porque Deus ele tinha um plano na vida de Sansão. E a gente vê que aos olhos humanos, o fim de Sansão parecia um fracasso total, mas aos olhos de Deus, aquele não seria o fim da história. Nós conhecemos a história de Sansão e de Dalila, porque Sansão ele se envolve com uma mulher que não é uma mulher segundo o coração de Deus, que não é uma mulher, né, ali, né, da sua parentela, né? Nós vemos Sansão se envolvendo com uma mulher filisteia, e através desse envolvimento nós vemos Sansão se afastar do Senhor, né? Nós vemos as atitudes que Sansão tem, e essa palavra é para quem sente também que assim como Sansão, né, ele perdeu ali a sua força, assim como Sansão ele foi preso, né? Talvez você perdeu a sua força espiritual, talvez você não tenha mais forças para orar, para buscar o Senhor, talvez você tenha falhado repetidas vezes, talvez você chegou no limite, né, de derrota, talvez você ache que Deus já não pode te usar mais, assim como Sansão se encontrava. A última oração de Sansão prova que enquanto há um amor, há uma esperança. Nós vemos que Sansão, ele
se volta para o Senhor. Mesmo quando Sansão ele é preso, ele tem os seus olhos ali curados, mas ele se volta para o Senhor. Ele pede perdão ao Senhor. Nós vemos que Sansão ele faz um concerto com o Senhor e o Senhor ouve sua oração. Quando Sansão clama ao Senhor, Deus ele ouve a oração de Sansão. Por isso eu quero te dizer, né? Clame ao Senhor. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, eu não sei qual a situação que você está passando, mas se você clamar, assim como Sansão clamou, Deus ele é fiel e justo. Deus ele ouve a sua oração. Deus ele ouve um coração aquebrantado, um coração arrependido. Deus ele ouve o clamor. E aí a gente vê aqui que Sansão não caiu de uma vez, ele ultrapassou limites aos poucos. Sansão não caiu de repente. O que acontece? Sansão ele vai brincando com o pecado. E é isso que nós temos que ter cuidado. Cuidado para você não brincar com o pecado. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado, porque Sansão ele estava desrespeitando os seus votos, confiando mais na sua força do que na presença de Deus. O que Sansão esqueceu é que ele era forte não por ele mesmo, não humanamente falando. Sansão ele era forte porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de Sansão. E é um alerta, não faça como Sansão, né? Sansão, ele não caiu de repente, ele foi brincando com o seu pecado, ele foi desrespeitando os seus votos, porque Sansão ele fez um voto ali, né, que não seria cortar o seu cabelo. E a maior lição, né, que nós temos aqui, o maior perigo espiritual não é cair, é achar que você nunca vai cair. Porque Sansão ele esqueceu que a sua força vinha do Senhor. E ele começa a se achar, então, eu sou forte, eu sou uma fortaleza, né? E aí que é o perigo. Porque nós não devemos nos achar fortes, nós não devemos nos achar melhor, nós não devemos achar que multidão se rende aos pés do Senhor por nossa causa. Nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor. É o Senhor que nos usa, é o Senhor que trabalha, é o Senhor que fala, é o Senhor que age através das nossas vidas. Então não faça como Sansão, não se esqueça que a sua força vem do Senhor. A sua força não é por causa de você, não é humanamente, mas a sua força ela vem do Senhor Jesus. Então Sansão achava que podia ir e voltar do seu pecado sem consequências, porque nós vemos Sansão brincando, né, com Dalila. Sairei ainda esta vez com Dantes. Nós vemos que Sansão se envolver com Dalila, né, tramando junto com aquele povo filisteu, pois eles queriam descobrir, né, o que era essa força de Sansão, porque Sansão
dele, porque o seu voto havia sido quebrado ali. O pior limite não é perder a força física, é perder o Espírito do Senhor, é perder a sua presença. Naquele momento, né, Sansão, ele não somente perdeu a sua força, mas ele perdeu o Espírito do Senhor que estava sobre a sua vida. Porque Sansão, ele era forte, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Por isso, ele era forte, né? Jesus, ele é a nossa fortaleza. Deus, ele é a nossa força. A nossa força vem do Senhor e não de nós mesmos. O limite da derrota, né? Então nós vemos que Sansão, ele chega a um limite. Qual é o limite que Sansão chega? O limite da derrota, né? Ele fica sendo cego, ele é preso, ele é humilhado. Aquele homem que era um homem forte, que era um homem valente, que havia enfrentado vários homens, que havia matado várias pessoas através da sua força, mas agora ele se encontra fraco, derrotado, cego, ele é preso e ele é humilhado. E ainda que há algo mais sério, porque Sansão, ele era consagrado ao Senhor. E as pessoas agora começam até mesmo, né, a fazer chacota com Sansão sobre o Deus que Sansão servia. Porque Sansão agora está preso, Sansão agora está humilhado. Eu acredito que as pessoas deveriam chegar perto de Sansão e dizer para ele assim: agora, aonde está o seu Deus? Aonde está a sua força? E agora? Eu quero te dizer que talvez você tenha vivido, ou talvez você encontre, né, nessa situação difícil, que às vezes as pessoas até mesmo falam com você: olha a situação que você está, aonde está o seu Deus? Eu quero te dizer que o Senhor, ele é contigo, amém? O Senhor, ele é a sua força. Quando você busca a presença do Senhor, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você reconhece o seu erro e pede perdão ao Senhor e faz o conserto e clama ao Senhor, ele te ouve. Jesus, ele vem ao seu encontro, ele te restaura, ele te liberta e ele te dá a sua vitória, amém? Então nós vemos aqui, os filisteus rasgaram seus olhos, o prenderam em cadeias e colocaram para moer no cárcere. Sansão agora vive o oposto da promessa. Aquele que libertava agora está preso. Aquele que via agora está cego. Aquele que era temido agora ele é ridicularizado por todos. Isso representa o fundo do poço. Ou seja, Sansão chegou ao fundo do poço. Ele estava não só cego fisicamente, mas ele estava cego espiritualmente, preso nas suas consequências, preso, né, nas suas atitudes, no seu pecado, servindo de chacota para quem ainda nem temia a Deus. Mas o texto não termina ali, né? Olha a situação em que Sansão se encontrava, né? Uma situação de derrota, uma situação em que as pessoas, né, faziam chacota da situação em que eles estavam vivendo. Mas nós vemos, né, que a história de Sansão não termina aí. Sansão diz uma frase que muda tudo, né? Ou seja, tem uma frase que muda tudo, né, nessa história de Sansão. Porém, o cabelo começou a crescer. Com o tempo passando, o cabelo de Sansão começa a crescer. Mesmo ele estando ali, aprisionado, preso, envergonhado, cego, mas o seu cabelo volta a crescer. O cabelo não era força. O cabelo de Sansão era o sinal da aliança que o Senhor havia feito com Sansão. O cabelo de Sansão era a aliança
Deus havia feito com Sansão e ele. Enquanto todos viam Sansão ali derrotado, fracassado, Deus via um processo de restauração silenciosa. Quando todos olhavam para Sansão e via nele um homem fraco, um homem falho, mas o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava restaurando, o Senhor estava tornando Sansão forte novamente. Deus trabalha no invisível antes de agir no visível. Talvez você esteja vivendo uma situação que você acha que não tem mais jeito. Talvez você esteja vivendo um momento que você diz assim: é impossível, não há uma solução, não há uma saída. Eu quero te dizer que Deus, Ele está trabalhando. E o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Para Deus, nada é impossível. Deus, Ele está agindo. Deus está trabalhando. Mesmo quando você diz assim: o Senhor está em silêncio, eu quero te dizer que quando Deus também está em silêncio, Deus está trabalhando na sua vida, amém? Enquanto Ele está no cárcere, o que Sansão teve? Gente, quando Sansão ele é preso ali naquele cárcere, nós vemos que Sansão ele tem tempo para refletir na sua vida. Sansão ele teve tempo para refletir nas situações, nas decisões que ele tomou, nas decisões erradas que Sansão tomou. Ali no cárcere, Sansão também teve tempo de se humilhar. Sansão teve tempo de lembrar de quem Deus era. Às vezes é no momento da luta, às vezes é no momento da aflição que nós voltamos o nosso olhar para o Senhor. Talvez você diz assim: mas por que o Senhor está permitindo que eu passe por essa situação vergonhosa? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por essa luta, por essa dificuldade? Eu quero te dizer que o Senhor às vezes Ele permite que nós vivenciamos algumas situações em nossas vidas para que nós possamos voltar o nosso olhar para o Senhor, para que nós possamos refletir sobre o nosso erro, sobre o nosso pecado, para que haja um conserto, para que haja uma restauração, para que haja um fortalecimento e para que haja testemunho, para que a glória do Senhor seja manifesta na sua vida, assim como foi manifestada na vida de Sansão. Às vezes Deus permite o silêncio, às vezes Deus permite você passar por uma situação de dor, de enfermidade, e o limite vai nos levar de volta ao lugar do arrependimento. Talvez é preciso que a gente passe por essas situações para que a gente possa voltar ao arrependimento, para que nós possamos nos aquebrantar diante do Senhor e para que nós possamos nos voltar para Deus. Então, quando nós voltamos para o Senhor, quando nós nos reconhecemos como pecadores, como falhos, quando há um quebrantamento verdadeiro, o Senhor Jesus, Ele ouve esta oração, assim como o Senhor ouviu a oração sincera de Sansão. Deus, Ele ouve a sua oração. Se você se prostrar diante do Senhor, se você pedir perdão verdadeiramente ao Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar, assim como Ele perdoou a Sansão e assim como Ele honrou a Sansão, assim como Deus fez Sansão ficar forte novamente. A última oração é um clamor que rompe esse limite da derrota, porque ao olharmos para Sansão, nós vemos que ele estava derrotado, um homem que já não tem mais aquela força que ele tinha, um homem que está preso, um homem agora que está cego, um homem agora que é fraco, um homem agora onde as pessoas zombam dele, zombam da situação
Deus, peço-te que te lembres de mim. Olha a oração sincera de Sansão. Sansão estava se sentindo derrotado, mas Sansão, ele clama ao Senhor. Sansão, ele busca a presença do Senhor. Sansão, ele faz esta oração com um coração sincero, né? Sansão clama ao Senhor e diz: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Foi uma oração curta, mas foi uma oração sincera, uma oração cheia de verdade, porque nesta oração nós vemos que não há arrogância, não há negociação com o Senhor, não há justificativa, só há dependência do Senhor. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser dependentes do Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da presença do Senhor. Que a presença do Senhor, que o Espírito de Deus possa estar sobre as nossas vidas. Nós vemos que nessa oração que Sansão faz, nesse clamor que Sansão faz ao Senhor, ele não pediu fama, ele não pediu aplausos, ele não pediu forças, né? Uma última vez, mas quando Sansão clama, Deus responde. O Deus que parecia distante, o Deus que para Sansão ele achava que Deus havia se distanciado, o Deus que ele havia desonrado, porque a atitude que Sansão fez foi uma atitude de desonra, porque as pessoas começaram a zombar de Sansão. Aonde está o seu Deus? O Deus que ele trocou por prazer, esse Deus ainda ouviu, mesmo Sansão encontrando nessa situação, mesmo Sansão tendo agido dessa forma, o Senhor ouviu a sua oração, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos reconhecemos como pecadores, quando nós reconhecemos a nossa falha, o nosso erro, e pedimos perdão ao Senhor, e fazemos um conserto com o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso revela algo poderoso. Deus não responde à perfeição, Deus responde ao arrependimento sincero. Quando você tem um arrependimento sincero, quando você tem um arrependimento verdadeiro, Deus, Ele te ouve. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele te conhece. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua provação, Ele conhece a enfermidade que você está passando, Ele conhece a sua luta, Ele tem te visto, Ele tem te contemplado, Ele tem visto as suas lágrimas sendo derramadas ali no altar. Deus, Ele tem visto as pessoas dizendo que você é derrotado, mas Deus, Ele é contigo. Deus, Ele te diz assim: você não é um derrotado, você é um vitorioso, porque eu te escolhi, você é meu, você é minha, e sobre você está o meu Espírito. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. E eu quero te dizer, igreja, que você é forte, porque o Senhor, Ele é a sua fortaleza. É o Senhor que te renova, é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te dá a vitória. Clame ao Senhor. Está na luta? Clame ao Senhor. Está passando dificuldade? Clame ao Senhor. Está tudo bem? Clame ao Senhor. Adore ao Senhor. Busque a sua face, busque a sua presença, porque o Senhor é fiel e justo. O Senhor, Ele está ouvindo o seu clamor. E nós vemos que o fim
eu quero te dizer que Deus ainda ouve orações no fim. Talvez você diga, esse é o meu fim. Eu quero te dizer que Deus, Ele ouve orações, mesmo você achando que está no fim. Deus, Ele ouve a sua oração. Essa palavra é para quem acha que já falhou demais, já perdeu tempo demais, já chegou longe demais do erro. Enquanto você clamar, Deus ainda pode agir. Se você clama, se você busca, Deus Ele age, Deus Ele opera. Se você acredita, se você confia, se você busca, Deus Ele te dá a vitória, assim como Ele deu a solução. Talvez você não volte ao começo, mas Deus Ele pode redimir o seu final. Deus Ele pode mudar o final da sua história. O mesmo Deus que ouviu Sansão ainda ouve hoje. O mesmo Deus que ouviu o clamor sincero de Sansão é o Deus que também ouve o seu clamor, se você clamar, se você buscar. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Se você tem um coração quebrantado, o Senhor, Ele está perto de você. O Senhor, Ele ouve a sua oração. E, para nós concluirmos a nossa aplicação final, se Sansão, falho, cego e preso, ele foi ouvido pelo Senhor. Por que você acha que Deus não te ouviria hoje? Por que você acha que Deus não ia ouvir a sua oração, o seu clamor hoje, se você clamar a Ele? A força para quem clama, a restauração para quem se humilha diante do Senhor, e a vitória até no último capítulo. A vitória, porque o Senhor, Ele é contigo, amém? Então essa é a mensagem de Deus para os nossos corações, né? Nós vemos o agir de Deus sobre a vida de Sansão, né? Sansão, ele chegou ao limite, mas Deus o fez vitorioso, mas Deus o honrou, amém? Eu quero te dizer que Deus, Ele também te honra. Eu quero te dizer que Deus, Ele também te ouve. Basta tão somente você clamar e você se render aos pés do Senhor, amém? Você, então, que está aí na sua casa, que essa mensagem poderosa possa chegar até o seu coração e que você possa crer no agir do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que não falha, Ele é um Deus que age, amém? E agora chegou o momento também de nós consagrarmos a água, essa água que está próxima ao seu aparelho. Então vamos orar consagrando. Senhor Deus, nesse momento nós apresentamos diante de Ti, ó Pai, estas águas, ó Deus, que estão aí próximas desse aparelho, essas garrafas de água, esse copo com água, que essa pessoa colocou aí próximo ao seu aparelho. Pai, nós consagramos essa água a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que esta vida, ao beber dessa água, possa ser curada de todas as enfermidades, ó Deus, que o milagre possa cumprir sobre a sua vida, sobre o seu corpo, e que toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus. Consagramos esta água a Ti, ó Deus, te agradecemos pela Tua palavra, e que essa palavra, Senhor, possa, Senhor, agir sobre essas vidas, nestes corações. Paizinho amado, desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.